E para isso, gente, quero comentar 3 tipos de mensageiros aqui. E aí vocês vão, né, junto comigo aí, pensando sobre isso, até para ver que tipo de mensageiro você está sendo. A gente conhece mensageiros de guerra, né? Mensageiros de governo e mensageiros do céu. Dei esses 3 aí para vocês pensarem, né? Tipo, aqueles que estão em guerra, que fazem essa ponte, né? Levando a mensagem aí, de alguma forma, mensagens importantes, às vezes mensagens estratégicas, mensagens que informam para um primeiro ou segundo passo aí dentro da guerra, mensagens de governo, que hoje no nosso mundo moderno, né? Tipo, é diferente do mundo antigo, como se manda essa mensagem, mas são mandadas mensagens, e os mensageiros do céu, que são aqueles que não só profetizam, mas ensinam, aqueles que têm a palavra, né, como missão da sua própria vida, para ensinar e trazer outros, né, para perto. Esses mensageiros, gente, eles protegem a mensagem, eles não alteram a mensagem e eles têm essa missão de entregar essa mensagem. Até aí, tudo bem, são os 3, mas só um deles consegue entregar uma mensagem que transforma, porque todos os outros informam, né? Eu tenho uma mensagem, estou te informando sobre essa mensagem, mas a mensagem que nós temos, que são as boas notícias, que é o evangelho, ele é transformador, e ele transforma em qualquer tempo. Tem uma frase dentro dessa área infantil, do ministério infantil, que é que o coração da criança é de quem chegar primeiro, né? E a gente fala no efeito e explica que essa mensagem que se fala aí, ela serve muito para prevenção, né, de abuso sexual, de qualquer tipo de abuso contra a criança, porque se você chegar primeiro, você vai prevenir essa criança daquilo que pode acontecer, você vai ensiná-la, né, mas ela não serve para as boas notícias do evangelho. Por quê? Porque o evangelho, ele, quando ele chega, o tempo que ele chegar, se ele chegar na minha infância, a minha vida vai ser transformada. Se ele chegar na minha adolescência, a minha vida vai ser transformada. Se ele chegar na minha vida adulta, a minha vida vai ser transformada. Então, o nosso coração é transformado pelo evangelho em qualquer idade, né? Se for na infância, melhor ainda. Se for na infância, faz diferença. Então, é a mensagem de Deus que tem. Os homens, né, são responsáveis. Os homens chamados, né, homens, mulheres, são chamados para declarar essa verdade. E é uma grande verdade. Muitas vezes, uma escola bíblica falida, onde as pessoas acham, ai, que chatice, ai, de novo esse assunto, é o mensageiro que está com problema. Esse mensageiro precisa dar prioridade à mensagem, né? Ele está deixando-se contaminar essa mensagem pelo seu estilo de vida, pela ausência de estudo, talvez, pela ausência de se aprofundar ou até de viver, né, aquilo que ele ensina. Então é muito importante que a gente lembre, principalmente criança, né, que eles estão atentos muito mais ao que nós fazemos e somos do que no que nós ensinamos, né? Aquilo que a gente está demonstrando ali vai fazer mais diferença para a criança, às vezes, do que a nossa fala. Então, na sala eu ensino algo, mas fora dela, a minha conduta não condiz com aquilo que eu estou ensinando. Automaticamente, eu anulo aquilo que eu ensinei. Então, são esses pequenos detalhes aí que são importantes para a gente ter isso em mente, né? Outra coisa que é bem importante lembrar, que esses mensageiros das boas novas são eles que transformam a mensagem, né? E o ensino bíblico e traz vida. Então, quando nós somos mensageiros e esses mensageiros são apaixonados, nós somos a própria mensagem. Nós somos a própria mensagem viva do Deus vivo para ser entregue. Então, isso gera vida naqueles que nos ouvem. Quando a palavra fala assim, que Jesus falava com autoridade, né? Ele não ensinava como aqueles que eram da lei, aqueles que, falam, mas parece que não funciona. Por quê? Porque não condizia com a vida que eles levavam. As pessoas olhavam, mas percebiam que havia estava contraditório aquilo que era ensinado e o que era feito, diferente da vida de... Olha lá, tem gente falando que é de adultos, juniores, jovens, professores de 3 a 4 anos, líder de criança, professora de adultos, já foi professora de todas as faixas etárias. Verdade, quem ama ensino, gente, quem ama ensinar, tipo, não tem muito problema em passar, né, das faixas etárias e tudo. E assim, quem tá aqui, que é professor de criança e assim morre de medo dos adultos, eu vou falar uma coisa para vocês: é muito mais fácil um professor de criança dar aula para adultos do que um professor de adulto dar aula para crianças, né? Você pode até falar assim, será? Mas se você for experimentar e tiver coragem, você vai ver que é bem assim que acontece. Eu sempre falo isso nos meus cursos presenciais, né?
que isso acontece e tem uns que ficam medrosos, assim, mas isso acontece mesmo. Olha lá, bastante gente tendo trabalho. Que bom! Uma das coisas que nós precisamos entender é que ensinar, gente, é tão profundo para adultos quanto para crianças, né? Às vezes nós pensamos assim, só os adultos eu posso aprofundar determinados assuntos, eu tenho que me aprofundar na palavra, falar detalhes. Não, as crianças precisam saber mais, porque as histórias bíblicas, essas histórias, elas precisam se tornar a vida das nossas crianças. E uma das coisas bem importantes para a gente entender é que um adulto, quando ele ouve e está sendo ensinado, ele consegue linkar isso ao cotidiano dele e fazer essa transformação. As crianças não. Nós precisamos, como professores, ensiná-las aonde que ela aplica aquilo, né? Aonde que ela consegue fazer aquilo se tornar prática na vida dela. Isso é bem legal, assim, a gente como professor entender que nós precisamos ir um pouquinho além, né? Precisamos fazer isso além.